Bem, a ideia é trabalhar com essa função, tá? Nós já verificamos que essa função ela tem uma restrição no ponto 2. Basicamente, a gente vai ter que analisar o limite lateral dessa função, tendendo tanto pela esquerda quanto pela direita no 2. Se esse limite lateral convergir para o mesmo valor, nós informamos que existe um limite para essa função. Caso contrário, não existe limite. Eu vou apresentar graficamente o comportamento dessa função no GeoGebra e depois nós vamos passar para o MATLAB para realizar essa tarefa. Bem, então vamos colocar aqui f de x igual, a primeira parte da função é 4 vezes x elevado ao quadrado, não é isso? Menos 16. Tudo isso dividido por quem? 2 vezes x menos 4. E a função tem esse comportamento aqui específico. Note o seguinte, tá? Bem aqui no 2, ele não está dando indicativo de que há uma proibição nesse ponto, tá? O GeoGebra não está fazendo isso. Aqui no 2, ó. Você nota que a função está sendo contínua. Por quê? O GeoGebra avalia que nesse ponto existe um limite. Por exemplo, se eu colocar especificamente o limite, depois eu vou mostrar essa função para vocês com mais detalhe, especificamente dessa função que nós acabamos de verificar. Ok. Então, o que é que ele avalia? Eu posso pedir o limite dele no 2. Está dando um erro de equação. Vamos ver onde é que está esse erro. Preciso colocar aqui, no caso, f de x. Na verdade, ele está me dando lá no 2 o valor 8, né? Então, o GeoGebra está mostrando esse resultado aqui no ponto 8. Por quê? Porque para ele essa função tem um limite. No caso, ele acha o valor especificamente. Mas vamos especificamente para essa função ver como é que ela fica no MATLAB. Ou no Octave, se assim você o preferir. Então, a primeira coisa é vamos colocar dois intervalos. Primeiro x, vindo lateralmente de 0. Vamos colocar aqui intervalo 0,01 até 1,9, que é o ponto máximo que ele vai chegar, considerando 0,01. 1,99. Ok? Então vamos colocar, chegando próximo ao 2, vamos colocar y igual, então vamos desenhar, escrever a função em relação a essa parte. Então como é que ela vai ficar? Vai ficar 4 vezes x ponto elevado ao quadrado menos 16, fecha parênteses, ponto, dividido, abre parênteses, por 2 vezes x menos o 4, fecho parênteses, ponto e vírgula, e dei o Enter para que ele desenhe a função específica. Aqui ele fez o primeiro intervalo. Vamos agora colocar um valor z, que vai ser o limite se aproximando da direita. Então, você vai ter 2,01, 0,1 intervalo. Vamos supor o valor 4 como sendo outro intervalo. E w, o outro resultado correspondente para essa função. Então, você vai colocar apenas a função y, agora vai colocar a função w, e aqui onde está x você coloca o quê? Coloca z. Para você ver o outro lado do resultado. Ok? Dá o Enter. Dê agora o plot. Aí coloca x, y
Z e W, nessa sequência. Quando você der o Enter, ele vai te dar um gráfico onde ele vai ter dois pontos específicos, tá? Ele vai ter aqui o lado limite aproximando pela esquerda e pela direita. Se você der um zoom nessa função, tá? Você vai verificar aqui no ponto 2, quando ele está se aproximando, ele está tendendo a 8. E fica esse intervalo mesmo. A aproximação diz que aqui ele não pode ser esse valor. Tanto que se você desenhar essa função, vamos colocar agora o valor de x, por exemplo, até o 4, sem colocar nenhuma restrição, ou seja, eu estou colocando de 0 até 4, com espaçamento 0.1, e vamos colocar a função y novamente. Tá? Tá aqui a função y, que varia em relação a x. Dá o Enter e pede o plot dessa função só de x e y agora, já que ela tem todo o intervalo. Ao pedir o gráfico, o que vai acontecer? Você vai notar aqui que o gráfico, se eu der um zoom aqui nele, tá? Ele vai ter o mesmo comportamento, só que agora isolando duas linhas. Ele vai dizer o quê? Que no 2 ele não pode ocorrer. Então, você observa que aqui existe uma restrição para essa parte. Okay? Apesar do GeoGebra não mostrar isso, mas aqui a gente verifica que para essa função ela não pode ser 2. Apesar de existir um limite que tanto pela direita quanto pela esquerda é 8.